Papo Terapêutico. Vocês já sabem, né, que sábado é dia de despertar com esse papo gostoso. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa que ela vai trazer pra gente muito sobre esse universo do yoga. Então já vou apresentar ela para vocês. Para quem não conhece, a Tati Juvenil tem 32 anos, nascida lá no Mato Grosso, e ela tá aqui em Santa Catarina há 8 anos. E também ela tá nesse mundo, nesse universo do yoga, né, que é algo milenar, há mais de 8 anos também. Então, para que a gente possa bater esse bate-papo, que você entenda o benefício que o yoga traz para a tua vida e que ele é muito além do que a gente vê, roda a vinheta. Tati, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você por aceitar nosso convite e trazer, né, para nós todo o seu conhecimento, realmente esse papo terapêutico aí para o mundo, né? E trazendo para nós muitas quebras de tabu, né? Sobre o que é o yoga, enfim. Vou deixar aí para você falar um oi pro pessoal e começar aí esse bate-papo gostoso, tá bom? Tá bom, uma gratidão, imensamente feliz por esse convite, né? E sejam todos muito bem-vindos a esse momento, esse encontro. E hoje com esse tema tão grandioso, né? Que é o yoga. Então espero que vocês curtam aqui esse momento com a gente. Com certeza. E que possam aproveitar e de uma forma sutil começar a incluir ou de repente pensar em incluir o yoga aí no dia a dia de vocês. E tudo tem um começo, né, Tati? Com certeza. E aí a gente já vai começar por esse começo. Vamos lá. Conte pra gente quando começou esse mundo seu no yoga, da onde que despertou o yoga na tua vida e aí foi pra tua profissão. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bom, isso foi em meados de 2017. Eu tava vivendo uma transição assim profissional, recém-formada em turismo e hotelaria. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E os meus pais eram administradores, eles tinham uma empresa de material para acabamento, nada a ver também. E nessa época eu ajudava eles na empresa, né? Meus pais eram casados na época. E eu fazia faculdade ali, tava tava um pouco de desafios com relação a relacionamento, a essa questão realmente da separação ali dos meus pais. Tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e eu tava procurando um refúgio. E eu comecei a fazer atividade física, né? A gente sabe que atividade física é indicada por todos os médicos, por todas as pessoas para curar coisas que a gente não tem controle, né? Sim. E aí eu comecei a frequentar uma academia, né, no bairro, ali no centro, na verdade, e eu conheci o Neo Pilates. E na época tu tava morando onde, aqui ou não? Não, na época eu morava no Paraná. Tá. Eu morava no Paraná e daí eu conheci essa metodologia que chama Neo Pilates, que são atividades circenses, né, misturada com o Pilates. E a minha professora na época, que se tornou minha melhor amiga, a Fernanda, fisioterapeuta, ela fez um curso de acro yoga e eu fiquei encantada. E eu ia pra aula sempre naquela expectativa. E foi aí que começou, porque eu procurava um refúgio para aliviar as minhas tensões, o meu estresse, essa falta de entendimento do que eu queria ser e fazer, né? E o acro yoga entrou na minha vida. Foi essa porta que me deu a possibilidade de entender um pouco mais do mundo do yoga. E então, naquele ano de 2017, até um pouquinho antes, teve uma possibilidade de eu fazer um curso, né, sem ser formada, e eu fiz. E eu entrei naquele curso, eu lembro aquele sábado, foi um sábado e um domingo bem intensivo. Falei assim, nossa, se isso realmente vibrar no meu coração, eu vou investir, eu vou mergulhar. E aquilo ali, tipo, até me arrepiou. Aquilo ali, tipo, me transformou. E eu vivi um relacionamento amoroso onde eu era muito dependente, até por conta do meu sistema familiar, né? Então, assim, uma coisa foi meio que juntando com a outra e eu fui me curando e me descobrindo. Então, acho que ali foi um start, assim, pra você se reconectar com você. Com certeza, com certeza.
porque eu lembro que eu tinha muita dificuldade de relacionamento no geral, né? E isso reflete completamente em quem a gente é. Sim. Nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então foi ali que começou tudo. Através do Acro Yoga que eu fui pro yoga. Então, nesse lugar onde eu fazia, né? Eu era aluna, eu me tornei professora. Uau! A Fernanda e o André, né, que são casados, eles são donos da UNA, onde eu trabalhava. Eles me deram meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade. Que gostoso, né? Muito, assim, é muito gostoso. E eu fui me desenvolvendo ali, aprendendo com duas pessoas muito competentes, assim, pessoas incríveis. O André é educador físico, a Fernanda é fisioterapeuta, e juntando essas duas profissões, né, que são, assim, extremamente importantes hoje, né? São agentes de transformação, de saúde, de bem-estar, e eu me vim me desenvolvendo ali junto deles. Então, eu sempre digo que eu sou imensamente grata pela oportunidade. E um dia o André falou assim pra mim: Tati, eu não esqueço disso nunca, gente. Você nasceu pra fazer isso, você só não sabia. E aí o universo e Deus, enfim, seja lá o que a gente acredita que nos move, né? Me direcionou para essas pessoas nesse lugar, e estou aqui hoje porque tenho certeza que eles foram essenciais nessa minha jornada. Que bom, né? Eu falo que você já tá falando, né? Que Deus une as pessoas. Na verdade, ele une propósito, né? Através das pessoas, né? E aí a gente vai criando esses laços que é muito bom. E aí, tu imaginou que essa é a sua profissão? Não. Não, e daí assim, ó, nessa época, ali, 2016, 17, 18, eu tava em transição para vir morar aqui em Santa Catarina. Então, no meio disso tudo, eu ficava muito aqui na praia. Eu vinha finais de semana, eu tinha uma função que eu ajudava um pouco a família desse meu ex-namorado, né? Porque eu vim com um ex-namorado pra cá. E eu fui conhecendo as pessoas, e eu fui compartilhando meu trabalho aos pouquinhos. Então eu fui aprendendo a ser professora, a fazer o marketing, a fazer o financeiro. Então, assim, eu fui me desenvolvendo aos pouquinhos. E eu fui construindo, assim, o meu nome, né? O meu trabalho. E quando eu vim morar aqui, que foi em meados de 2018, aí eu decidi fazer um curso de yoga. E aí eu me matriculei numa formação em Floripa. E aí foi, assim, um mergulho e bem iludida. Falo isso porque quando eu fui procurar o meu curso, a minha intenção era só técnica. Só técnica, isso. Porque eu queria aprender nomes de posturas do yoga. Vai vendo, gente. Para poder incrementar nas minhas aulas de acro yoga. Só que quando eu cheguei no meu primeiro dia de curso, eu levei um tapa na cara, literalmente. Porque eu não ia aprender isso. Eu ia, mas mais isso era só um... Isso, mais que isso, eu ia aprender a me desenvolver como ser humano. Porque o yoga, ele é muito mais do que se vê. Aí a gente já entra aqui numa pergunta, gente. E aí, o yoga é só postura ou não? Não, o yoga não é só postura. O yoga é muito mais do que se vê, né? O yoga é uma filosofia de vida milenar. É ultra psicologia, porque a gente trabalha não só o corpo físico, mas as nossas emoções, a nossa energia, a nossa espiritualidade, né? A nossa inteligência, os nossos pensamentos. Então, é sobre a gente aprender a lidar com quem a gente é. O yoga é uma ferramenta milenar que trabalha o comportamento. Muito além. Muito além. Então, assim, o yoga é filosofia de vida, né? O yoga tem uma vertente dentro dele que fala sobre como eu posso ser um ser humano bom pra mim e pro outro lá no mundo de fora. E não tem nada a ver com postura. As posturas são um pedaço, uma fatia do bolo. E é muito mais do que se vê. São os mantras, são as técnicas respiratórias, é a meditação, são as posturas também, mas muito mais que isso é a questão filosófica, são as escrituras mais antigas que existem milenarmente,
né? Sim. Sobre desenvolvimento humano, sobre nós sermos uns seres humanos melhores para o mundo e pra gente. Quer contar um pouquinho para nós sobre essa parte mais filosófica, para quem não entende? O que seriam essas escrituras? O que ele traz por trás disso? Tá, vou tentar ser bem simples, porque é muito profundo. Sim. Inclusive, existe uma imagem, depois na edição aqui tu coloca, Mal, o iceberg do yoga. Vamos colocar, para o pessoal entender o que você está falando, né? Que é muito mais embaixo, né, gente? Às vezes, assim, a gente olha superficialmente, quero fazer yoga tão lindo, aquelas posturas. Exatamente. Mas por isso que às vezes as pessoas vêm fazer yoga e elas não conseguem enfrentar a prática. Porque não é só a postura em si que você vai fazer. É só força. Não é só força, não é só o equilíbrio. É sobre você mergulhar profundamente dentro de você, enfrentando as suas limitações físicas, óbvio, mas mentais. Porque tudo começa aqui, né? Nossa mente, ela é muito poderosa e o yoga, as técnicas, toda a prática, ela direciona, ela desliza a gente para esse estado meditativo, que é o que as pessoas buscam, né? Paz, felicidade, preencher algo, aquela sensação de que tá vazio, né? Sim. Então, imagine um iceberg e lá na superfície é o que você aí do outro lado vê, é o que eu vejo, todo mundo vê. Que são as posturas. Uma postura bonita, uma postura que trabalha força, né? Mas na profundidade a gente tem os mantras. O que são os mantras, né? Os mantras são músicas, né? Cantadas em sânscrito, que é a língua, né? Que rege ali o universo do yoga. Tem a parte dos pranayamas, né? Pranayama quer dizer prana, energia vital, que é o que nos move, ou seja, o pranayama é a respiração, a vida, exatamente. E os pranayamas existem vários, né? Que trabalham vários fragmentos do nosso ser, que nos expandem, né? Sim. Então, as técnicas respiratórias, e aí a gente tem a meditação, né? Que também existem várias formas de meditação, meditação guiada, meditação só com movimento físico, meditação com música, né? Meditação silenciada. E aí a gente tem toda a parte filosófica, né? Que faz parte do Vedanta, né? Então, assim, enfim, é muito profundo. Mas o que eu poderia dizer mais dessa questão filosófica é que no yoga a gente tem os yamas e os niyamas, que são prescrições éticas que ditam como a gente deveria ser, né? Tipo mandamentos mesmo. Exatamente, exatamente. Pra seguir ali. Isso, tanto é que os niyamas, eles falam sobre condutas que eu devo ter comigo, internamente. E uma delas que eu gosto muito, que fala sobre limpeza. E essa limpeza, ela é sobre, tipo, banho físico, né? Tomar banho, raspar a língua. Mas muito mais que isso é praticar yoga. Porque o yoga, ele tem o poder de criar espaço no corpo para que você se restaure. Então, yoga é restauração. É como se ali você conseguisse liberar o que está limitado. Exatamente. E fazer essa limpeza interna, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Exatamente. É no invisível, né? Por isso que eu comentei, né? O yoga é muito mais do que se vê. É aquilo que se sente. Por isso que muitas vezes as pessoas saem da aula, nossa, por que eu senti isso? Como eu senti isso? Elas não conseguem explicar, elas só conseguem sentir. E só fechando a pergunta, né? Além dos niyamas, a gente tem os yamas, que são condutas externas. E uma das condutas que eu mais gosto é o ahimsa, que é a não violência. E essa não violência é sobre atos, né? Sobre pensamentos, tudo que violente o outro. Então é um eterno orar e vigiar sobre o que você faz, aonde você anda, com quem você conversa, o que você lê, o que você compartilha. Tudo nesse sentido da gente não se violentar, mas não violentar o outro. Sim. Então, assim, cada um, os yamas, eles têm mais ou menos ali 6 itens,
profundíssimos. E é só praticando para você realmente entender esse universo todo. E aí, acho que a prática, né? Falando como praticante, né? Bem iniciante, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que a prática acho que faz a gente fazer esse mergulho interno e conseguir observar isso que você está falando dessa parte mais filosófica, né? Com certeza. Tipo assim, por que eu sou reativa? Por que eu não consigo, às vezes, parar minha respiração para ter uma reação sobre algo ou para tomar uma decisão, né? É mais ou menos isso mesmo, assim, tipo, no dia a dia? Sim, porque o yoga, de forma prática, quando você se desloca da onde você tá para você ir para uma prática de yoga, aquela 1 hora que você passa ali é só 1%, porque o yoga ele tá do lado de fora na rua, né? Ele tá ali no trânsito, o yoga tá dentro de casa com seus familiares, o yoga tá em todos os lugares. Então é sobre você aprender a agir ao invés de reagir. Então, realmente, como eu comentei, o yoga é sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento. Então, ele vai te fazer, a todo momento, tu refletir sobre o que tu tá fazendo. Sobre os seus próprios atos. Exatamente. Muito bom, gente, tá vendo? Eu confesso que, assim, ó, o que mais mudou para mim, Maitê, foi a respiração. Só que parece ser uma coisa superficial, tipo, não é só a respiração. A respiração me fez ter mais esse centramento, sabe? E, tipo, parar, respirar para depois agir. Sair da reatividade. Isso é muito bom. Quais os benefícios do yoga na vida das pessoas? A gente meio que, né? Tu já falou, mas acho que... É engraçado que cada pergunta se conecta com a outra, né? E os benefícios, né? Os mais visíveis, inicialmente, quando uma pessoa começa, né? É a questão da respiração, né? Só que junto com essa questão da expansão da respiração, é a melhora da flexibilidade, da mobilidade. Pessoas um pouco mais rígidas vão acabar vendo isso com bastante... na constância, né? Tem que ter disciplina, assim como tudo na vida, né? Mas um dos benefícios que mais afetam as pessoas, né, no sentido positivo, é a questão da melhora física. E daí isso, aos poucos, vai entrando nas outras camadas, né? A expansão da respiração, melhora todos os nossos sistemas corporais, né? Sistema nervoso, parte endócrina, melhora o sistema digestivo, assim, é um combo completo. É um combo completo, porque ele mexe com tudo, né? Trabalha nossas funções cerebrais, então, além do corpo físico, é toda a parte interna, né? Realmente, o yoga, ele é uma prática, uma ferramenta que transforma de dentro para fora e de fora para dentro. O tempo todo. O tempo todo. E eu vou fazer uma pergunta que nem tá aqui, gente, mas que me veio aqui agora. Tem, assim, às vezes, pessoa que, por exemplo, procura yoga porque quer mudar só o corpo físico? Tem. E aí? Tem. E aí o que acontece é que vai chegar um determinado momento que essa pessoa ela vai acabar se estagnando. Porque se ela vê, isso até tá um pouco conectado com essa questão de visibilidade, de status. Isso. Porque eu só quero fazer, eu já tive muitos alunos assim, inclusive custei a entender que esses alunos não faziam parte da minha missão. Porque eram pessoas que só queriam fazer foto. Porque daí, às vezes, pode ser que você, como uma profissional, entre no questionamento. Com certeza. Por muito tempo me questionei sobre isso. Porque não adianta você só olhar para fora. Você precisa olhar para dentro. Aí o que acontece? Muitas pessoas não ficam, elas vêm, elas passam um tempo praticando, mas quando começa a entrar muito profundo, começa a entrar alguns questionamentos, esse enfrentamento que o yoga proporciona, elas acabam pulando fora. Entendi, né? Porque, querendo ou não, é uma autoterapia, é uma prática de autorreflexão. É tudo você, é você com você. É o seu tapete, é o seu momento, é o seu mundo. Você está numa prática com outras pessoas, mas o seu tapete é o seu espaço. Eu até digo para os alunos na prática, fiquem dentro dos seus tapetes, não invadam o espaço do outro. Inclusive, tem até
um posicionamento que a gente faz os tapetes para que todo mundo numa sala cheia consiga se movimentar sem trombar no outro. Eventualmente isso vai acontecer, né? Mas é sempre direcionar a pessoa para que ela entenda que é o momento para ela olhar para dentro. E aí, quando às vezes, talvez, né, quando as pessoas se deparam com isso, elas se assustem, né? Exatamente. Acho que não era isso que eu tava procurando. Isso, e daí acontece aquela coisa, o yoga não serviu para mim. Mas você se deu a oportunidade de realmente viver isso. Você olhou para aquilo que precisava ser olhado. É sobre isso. Então, assim, tem sim. E cada um no seu tempo, né? Talvez aquele momento não foi o momento perfeito para aquela pessoa se desenvolver naquele sentido. Tá tudo bem. Uma pergunta, Tati, que a gente vai entrando, né, nesse universo, é exatamente, será que o yoga é pra mim? Ou tem essa questão da pessoa, sei lá, às vezes tem uma experiência com um professor ou com um tipo de yoga, porque acho que tem vários, né? Sim. Não é só uma linha. Hoje, né, com tanta tecnologia, existem vários nomes que foram criados, né? Mas yoga, raiz é Hatha Yoga. Tá. Né? Mas sim, existem vários estilos. E assim como existem vários estilos, existem vários professores que conduzem aulas. Cada um no seu estilo, sim, né? Do seu jeitinho, com a tua essência, com o tom de voz, com o planejamento, o script de aula, enfim. E aí a gente entra numa questão, numa pergunta, gente, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas e você nos conte como é que é quando chega isso pra você. O yoga é religião? Não, gente, yoga não é religião. O yoga, como eu comentei, ele é uma prática milenar. Existe há 5.000 anos. Ou seja, mais do que Cristo. Exatamente. Então, assim, é uma filosofia de vida. Como eu comentei, é sobre comportamento humano. Sim. Então, se você procurar livros e escrituras antigas, não vai estar escrito, como fazer determinada postura. Não. O yoga, ele vai dizer que postura, né, firme e estável é essa como você tá aqui. Isso é yoga. Entendi. Né? E daí isso já leva a gente mais para um entendimento de que yoga é meditação. Né? Então, assim, muito mais do que... Claro que quando a gente pratica yoga, a gente tem essa conexão interna, conexão com a nossa energia, espiritualidade. Desperta isso, né? Desperta, mas ele não te limita a isso, aquilo, não. Espiritualidade é no sentido geral, do que você acredita, quais são suas crenças, seus valores, né? O que faz sentido para você. Ele te deixa livre, vamos dizer assim, em questão disso. Exatamente. Não te rotula ali, é isso? Exatamente. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com budismo, uma coisa, outra coisa. E não tem nada a ver com seita. Vamos desmificar isso, gente. Quebrando o tabu. Exatamente. E é uma pergunta bem polêmica, porque muita gente não pratica porque acha que yoga é coisa de outro mundo. Mas não, gente, não tem nada a ver. E é sobre autodesenvolvimento, é ultra psicologia, né? E os antigos já diziam que a gente busca paz e felicidade há 5.000 anos atrás, pessoal. E hoje a gente continua buscando as mesmas coisas. E já tá escrito. E já estava escrito. Ou seja, né, funciona, né? Não é à toa que tá aí há 5.000 anos. Exatamente, né? Exatamente. E hoje, com tanta tecnologia, né, com tantas informações, a gente é invadido o tempo todo. Ter uma ferramenta, algo que nos aquiete, que faça a gente olhar para o agora, é super importante. O yoga é essa possibilidade. E às vezes fazer essa troca, né, como você está falando, Tati, do mundo hoje está muito agitado, esse piloto automático, às vezes as pessoas vão para um caminho que elas é difícil, por exemplo, de eu encarar isso, né? Mas às vezes o lugar mais fácil é buscar uma medicação. Exatamente. Né? Porque a falta de foco, esse estresse, essa ansiedade, às vezes as pessoas estão buscando um remédio que vai afetar o corpo físico delas, né? Num decorrer, ao invés, às vezes, de buscar uma ferramenta que mais natural, né? Sim, totalmente voltada para o corpo, para oxigenar isso que tá... Exatamente. Né? Exatamente.
de alguma forma te afligindo, de alguma forma te enrijecendo, né? Te adoecendo. O yoga, ele tem um poder muito grande de mudar as nossas funções cerebrais, né? Então, é claro, gente, sempre tudo com constância e disciplina. Sim. Não vai vir da noite pro dia, a tua flexibilidade não vai mudar, né? A tua ansiedade, a tua depressão, ela não vai sumir do nada. Você tem que enfrentar aquilo. Então, às vezes as pessoas recorrem ao medicamento porque ele é mais rápido, né? Mas os médicos, a ciência indica aí, isso já foi cientificamente comprovado. O yoga muda nosso comportamento, o yoga transforma. A gente precisa realmente estar disponível de forma sincera e verdadeira para acolher aquilo, para que aquilo faça os efeitos que precisam acontecer no nosso corpo. E às vezes, tu falando agora, me veio até um insight. Por exemplo, se eu tô tomando um remédio, eu ainda não consigo controlar a minha ansiedade. Então, assim, quando eu olho pro yoga, já me dá desespero. Porque eu acho que ou é uma coisa muito parada, ou eu já crio uma crença que isso não é pra mim. Mas às vezes, gradativamente, você pode até continuar com o remédio, mas indo nesse movimento para ir percebendo o que realmente te traz aquela ansiedade, né? Exatamente. Então, assim, seria um aliado, né? E eu já tive alunas que estavam passando por síndromes bem severas, psicológicas, e começaram a fazer yoga e se transformaram. E foram reduzindo o medicamento, foram melhorando, né? Então, assim, além de uma questão física, também psicológica, é sobre você ir fazendo, juntar essas duas coisas para você ir desapegando dessa coisa invasiva que é o remédio, né? O medicamento. É como se fosse vamos dizer, um band-aid, né? Ali no machucado. E aí até o exemplo, né, do iceberg aqui, acho que é sobre isso. Porque se eu só colocar um band-aid ali, tá as profundezas, né? Exatamente. E aí acho que faz você, como é um momento de querendo ou não parar ali no seu tapete, talvez te traga esse... Vou precisar olhar pra isso. Exatamente. Né? E aí tem uma pergunta que a gente que linka nisso. Como iniciar no yoga sendo uma pessoa sem flexibilidade e muito agitada? É só começar. Bora lá. E na verdade, essas duas, a pessoa sem flexibilidade, a pessoa agitada é a que mais precisa. Então fica a dica, gente. Então, assim, como começar, né? Apenas esteja disponível e aberto. Porque é a única coisa que o yoga pede pra gente. Que a gente tenha um corpo e que a gente comece. Tipo, se permita. Se permita, exatamente. Né? Se permita vivenciar o novo, experienciar o diferente. As pessoas me perguntam, né? O que eu levo pro yoga? Traz seu coração e seu corpo. Apenas. Mas esse apenas é tão grande, né? Você se deslocar de onde você tá pra você ir, né? Você mudar uma crença do tipo, será que... é muito parado. Mas eu não tenho flexibilidade. Mas tô acima do peso. Não, gente, yoga é pra todas as pessoas, é pra todo mundo. O yoga é inclusivo. Na real, o yoga deveria ser mais inclusivo, porque a gente vê hoje em dia que praticamente quem pratica yoga é a parte da elite, né? Tem isso, tem esse... Tem. É bem triste, algo polêmico também. Enfim. Mas yoga é pra todos. Yoga é pra todos. Hoje a gente tem internet aí que nos dá N possibilidades para praticar com várias pessoas. Tem muita coisa gratuita, né? Então, assim, é possível sim incluir o yoga, né? E comece de onde você está, faça o que você pode fazer com aquilo que você tem. E o caminho se faz caminhando e conforme a gente vai se desenvolvendo. E vai melhorar o corpo físico, o alongamento, a mobilidade, vai melhorar a respiração. A gente vai conseguir ter mais capacidade de agir ao invés de reagir a situações. Então, você vai se transformando, né, no decorrer, enquanto você se permite vivenciar aquilo, né? E se tu falando essa questão, assim, de ser talvez um tabu ou uma crença, né, de ser só pra elite, tu acha que por qual motivo, assim, que tu vê? Por exemplo, assim, que às vezes as pessoas não se permitem a isso. Eu acho que tem a ver com uma questão, talvez,
financeira, Tá. porque em alguns lugares o yoga o custo para praticar yoga ele é altíssimo, né? E por questão, acho que também de rede social, a gente vê muitas pessoas brancas praticando. Tá. E daí tem uma questão racial que as pessoas falam bastante, né? Essa questão de ser inclusiva, de que yoga não tem em todos os lugares. Então, é esse sentido de estar elitizando a prática, né? Tu acha que tem todos os sentidos, assim, corporal, também tu sente alguma coisa assim? Sim, todos os sentidos, porque geralmente a gente vê muitas mulheres mais magras praticando, fazendo aquelas posturas lindas e desafiadoras, e tu olha aquilo e você já cria uma crença limitante, tipo, eu não consigo fazer, eu nunca vou fazer aquilo. Não é pra mim. Exatamente. E como é que a gente quebra isso, essa galera? É um desafio, né? Então, eu acredito que eu, como uma agente transformadora, né, como professora, eu tento trazer isso para as minhas aulas, né? Quando as pessoas vêm compartilhar comigo, nunca fiz, como fazer, porque o médico falou isso, eu vou conversando, tentando entender o que ela precisa, o que ela quer, né? E incluindo ela, né? Inclusive, eu já tive projetos de pessoas fazerem aula gratuitamente por um tempo. Legal. Eu acho que isso é uma forma de incluir mais as pessoas. Trazer, talvez, até porque você falando agora, talvez essas pessoas vão ser mais simples de mentalidade mesmo. Talvez elas não saibam o benefício disso. Sim, né? E tem essa questão da vergonha, né, também. Uma postura, a perna tá muito aberta, me sinto um pouco... Invasiva, talvez. Desconfortável. Sim, enfim, vários sentimentos no sentido de... não tenho potencial para fazer aquilo, né? Porque ela viu um exemplo aqui, mas ela tem que fazer no corpo dela, é o momento dela, né? Por isso que eu digo, yoga é para todos, yoga é inclusivo, deveria ser. Hoje é muito mais do que há um tempo atrás, então eu vejo um panorama, uma mudança, né? Já quebrando isso. Isso, já quebrando isso. E hoje os professores, eles estão muito mais instruídos, né? E para poder levar isso para as pessoas de forma simples, de forma de desmistificar, né? Esses tabus todos de não pode, pode. Muito bom. E me diz uma coisa, tu tens hoje alguma ferramenta assim, tipo, para trazer para essa galera, algo mais acessível, mais gratuito? Como é que tu conduz as tuas aulas? Olha, hoje eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho alguns vídeos lá de práticas curtas, rápidas, fáceis. Eu tenho meu canal no Spotify também, com podcast sobre o yoga no seu próprio tempo e espaço. São então 2 ferramentas gratuitas que eu ofereço. E também daí eu tenho hoje meu estúdio online, que funciona com aulas 3 vezes na semana. Práticas em turma, práticas individuais. Daí esse já tem um valor de troca, né? E agora aproveitando o verão, né? Vai ter yoga na praia. E a gente tem sim valores especiais, né? Legal. Então é sobre incluir tudo e todos, cada um com seu poder aquisitivo, com seu nível de conhecimento. Então, sim, tenho ferramentas. Tem várias oportunidades, Exatamente. né, inclusive essa opção, né, da praia ali também é algo bem legal, né, para quem quer começar, para quem é aqui do litoral. Sim, exatamente. Se permitir, né? Eu já faço esse projeto do Yoga na Praia tem 5 anos. E eu comecei em Pissarras, né? E hoje decidi ficar só aqui em Barra Velha, né? Então ali na Praia do Tabuleiro. Vai começar, já começou na verdade o projeto, então toda sexta-feira tem aula de yoga lá no Despertar, então Despertar do Yoga na Praia. Tem um Instagram, né? Temos Instagram, colocamos, inclusive em parceria com uma aluna minha de mentoria, que agora também é professora. Então o projeto tá muito bonito, tá bem especial, que é para que todos possam praticar e vivenciar o yoga, né? E praticar na praia é outra coisa. A energia é incrível. Acho que meio que junta tudo ali, né, Tati? É. Como que tu sente, assim, essa
conexão ali com a praia? É diferente? É diferente porque você não tem influência de coisas externas, no sentido de muito barulho de carro, de pessoas, e o barulho das ondas do mar, ele acaba assim invadindo ali o nosso corpo físico e desliza a gente para o estado meditativo mais profundo. Então a natureza já proporciona isso pra gente, né? Estar ao ar livre, sentir a sua capacidade respiratória no máximo, né? E ali a prática, né, é uma meditação em movimento, então você vai sentindo seu corpo se abrir. Porque é isso que o yoga faz com a gente. Ele cria espaço, ele cria movimento para que a gente possa ser e sentir cada vez mais. E acho que tem já uma pergunta que vai linkar bem com isso, né? Que é sobre essa questão da meditação. A gente falou um pouquinho, mas falando agora de movimento, acho que dá pra gente entender melhor, né? Se a meditação faz parte do yoga e quais os benefícios. Sim, a meditação faz parte, né, dos angas do yoga, né? O yoga tem 8 angas, né, que são as posturas psicofísicas, os yamas e niyamas, que são as prescrições éticas, os pranayamas, as respirações, né? Daí a gente tem concentração, meditação e o último estágio que é a transcendência, que é o samadhi, que é o que as pessoas chamam de iluminação. Que é o nível altíssimo. Mas esse nível altíssimo a gente alcança nos detalhes simples da vida. E para a gente alcançar esses detalhes simples da vida, a gente precisa se colocar em estado meditativo. Então, a meditação sim faz parte do yoga, né? A meditação, ela é uma ferramenta que faz a gente alinhar os nossos neurotransmissores, né? Que melhora várias funções do nosso cérebro. E a gente consegue, com prática e constância, desacelerar, né, esses pensamentos do passado, do futuro. Essa oscilação mental, né? Exatamente. E é o que os antigos, né, isso está prescrito, né, que o yoga é a parada da oscilação da mente. É sobre a gente deixar passado, futuro em seus devidos lugares, para a gente estar no agora. Então, a meditação, ela é uma parte super importante da prática, né? Existem só práticas meditativas, existem, como hoje eu conduzo as minhas aulas, um pouco de meditação, um pouco de prática psicofísica, relaxamento, porque tudo isso leva a gente para um estado de relaxamento, de reconexão, de restauração, né? E isso tudo vai levando a gente para um nível, para alcançar esse último estágio que eu comentei, que é o samadhi, que é esse alcance da felicidade, né? Do preenchimento. Exatamente. Uma hora, né? Exatamente. Se sentir preenchido, completo, como se nada faltasse. Mas nós, seres humanos, nós viemos para a Terra, né? Com essa missão, com essa missão de se enfrentar, a vida nunca vai ser perfeita. Sempre a gente vai estar vivendo alguma coisa, né? Sim. Mas aí que tá a magia da gente perceber que, por exemplo, estar aqui contigo já é um estado de felicidade suprema. É verdade. Então, assim, eu alcanço isso diariamente. É no café da manhã que eu tomei com meu marido, é naquele momento que eu vou ali ver o mar, é naquele momento que eu tô ali brincando com o meu filho, é no momento que eu tô no meu trabalho e acontece alguma coisa extraordinária, alguma coisa boa. Então, esses momentos, eles são momentos de felicidade. Daí eu acho que quando tu começa a trazer essa consciência com esses movimentos, tu consegue observar e realmente viver isso. Que talvez seja o que a gente fala que é a tal da gratidão. Exatamente. E às vezes a gente fica procurando, ai meu Deus, uma sequência de reclamações, né? Ai, porque não deu certo isso? Ai, porque aquilo? E na verdade a gente tá. É como se a gente estivesse com os olhos vendados e a gente não estivesse vendo que é nos detalhes que se faz a grandiosidade, né? Que a vida já é magnífica na rotina. E às vezes fica esperando esse momento, tipo, quando acontecer aquilo, eu vou me sentir feliz. Exatamente. Quando eu tiver aquilo, eu vou estar na melhor fase. E na verdade, acho que é nesse caminhar, né? Exatamente. Tá falando, tipo... E isso é o que também o yoga traz pra gente, né? De que viver o agora já é tudo que a gente tem. Eu gosto muito de dizer, e se tornou uma frase muito... Acho que ela é minha, até. Que o presente é o presente perfeito.
Porque é no presente que a gente tem a possibilidade de mudar, de transformar, que é no agora que a vida acontece. Ela só acontece agora, né? Está sendo construída agora. Exatamente. Então é bonito esse manto, a gente já adota. Como que é, Tati? O presente é o presente perfeito. Presente perfeito, muito bom. Muito bom, gente. E como você, a gente falou, né? Calma, antes de eu fazer essa pergunta, calma. Falamos do yoga, falamos dos benefícios, né? Falamos de toda essa questão mais filosófica, enfim, alguns tabus. Mas tem a Tati por trás de tudo isso, né? Tá falando da Tati professora, e aí chegou a hora da Tati colocar o yoga na sua vida em prática. Conta pra gente como é que tu administra a tua vida, teu relacionamento, teu trabalho, teus alunos, a Tati com ela mesma, questão familiar, enfim, conta pra gente como que é. Nossa, eu adoro rotina. Eu gosto muito, eu não gosto que as coisas mudem, mas a minha vida é uma mudança constante. Aquilo que a gente não gosta é o nosso desafio. O que acontece? Exatamente, e eu sou uma pessoa que eu sou muito controladora, né? Então, se alguma coisa saiu ali, isso já me tira um pouco do eixo. Mas eu tenho o yoga como ferramenta para estar sempre voltando. E eu costumo dizer que o yoga me salva de mim mesma todos os dias. Porque isso, na prática mesmo, é onde você vê que fala, não, peraí. Então, assim, ó, são 8 anos já mergulhada nessa filosofia de vida. E eu sempre digo que existe uma Tati antes do yoga e uma depois. E a vida só melhora com o yoga. Então, eu tento ali equilibrar minha rotina, né? Cuidar da casa, cuidar do meu companheiro, dos cachorros, dos meus alunos, né? Os meus momentos de autocuidado. Então, assim, eu amo rotina, mas nem sempre consigo manter ela. Mas de manhã, assim, é inegociável. Levantar sempre. Eu sou uma pessoa bem matinal, então 4h30, 5 horas já tô ali desperta, né? Tomo meu café, faço as minhas orações, aí organizo a casa, e aí tem dia que é dia de fazer marmita, aí faz marmita. E aí, negociável todos os dias, né? Ir pra academia, fazer, ter o meu momento ali, né? O que é inegociável pra você? Olha, inegociável para mim é uma alimentação equilibrada, né? Praticar exercício físico, né? Fazer a minha prática de yoga, muitas vezes, não só no físico, mas na parte mais espiritual, né? De sentar, de meditar, de observar a respiração, né? E de cuidar das pessoas que estão ali perto de mim, né? E trazer esse momento de dedicação. Exatamente. Eu sou muito do lar, adoro cuidar de casa, mas eu gosto também de estar na rua, de ver os meus alunos, sabe? De cuidar dessas pessoas que veem o yoga como realmente uma ferramenta de transformação e isso vai me alimentando, sabe? Sim. Acho que é um hábito mesmo, né? Assim como tá falando de uma boa alimentação, de ter ali a rotina, trazer o yoga na vida como um hábito que a gente tem para as outras coisas também, né? E qual que é a tua missão, Tati, que você sente hoje, assim? Essa é a minha missão. Para com o mundo, né? Para com a vida. Olha, a minha missão é com certeza ser um agente de transformação, né? A gente, quando é professor, mentor, a gente tem esse propósito de levar mais conhecimento para as pessoas. Então, minha maior missão é ser um agente de transformação. Não só fisicamente, né? Mas também levar as pessoas a terem mais consciência de quem elas são, do potencial que elas têm, né? E sempre fazer tudo que é preciso ser feito na força do nosso amor. E nunca esquecer que o processo, ele é progresso. Sim. Né? Então, minha maior missão é levar isso para as pessoas, levar o yoga de forma leve, tranquila, né? E hoje eu tenho estudado outras coisas, né? Mas é muito engraçado porque eu não consigo separar o yoga. Então, a essência do yoga, ela tá o tempo todo em tudo que eu faço, né? E é sobre criar espaço e movimento. E essa é a maior essência do yoga. Criar espaço no seu corpo físico, nas suas vértebras, na sua musculatura, criar espaço na sua mente. Então, a minha maior missão realmente é transformar a vida das pessoas, assim como o yoga transformou a minha. Uau! E se você pudesse receber, assim, uma mensagem pra Tati lá de 8 anos, quando eu tava passando naquele desafio, e alguém chegasse, assim, pra você e
trouxesse uma mensagem de realmente, uau, precisava ouvir isso. O que você deixaria para essa pessoa? Vou repetir o que eu falei aqui anteriormente, que processo é progresso. E que a gente nunca se esqueça de cuidar da gente, porque quando a gente tá bem dentro, a gente tá bem fora. Uhum. E aí isso tu traz essa clareza, tu acha que isso faz a gente... Com certeza, porque quando eu me permito ter momentos de expansão, de autocuidado, né? Quando eu dedico que seja 10 minutos, 1 hora do meu tempo para me restaurar, né? Elevar a minha vibração, eu tenho mais capacidade de lidar com as coisas do meu dia a dia. E é isso que as pessoas precisam. Elas precisam de um tempo para elas, para que elas tenham mais força para lidar com as outras coisas. Porque o mundo não vai dar trégua pra gente. O caos sempre vai acontecer, né, Sempre Tati? vai acontecer. Na verdade, essa é a lei, né? Sim. Então, a gente precisa estar sempre cuidando disso, né? Então, autocuidado, autoobservação, meditação, permissão, né? Que eu acho que é permissão, importante. e tá sempre de forma verdadeira, né? Aberto para receber as coisas. Muito bom. E como que essa galera te acha aí? Bom, para quem não conhece, né, ou nunca praticou, ou tava ali querendo fazer e, né, bota aí para 2025, gente, essa meta. Isso aí. Para realmente trazer esse benefício para a vida, né? Porque é para a vida. É uma ferramenta de milenar, né, gente? Então, vai só melhorar aquilo que já tá bom, né? Então, yoga é para todo mundo, para quem quer ficar cada vez melhor, né? Sim. E sentir essa sensação, como você falou, né, de preenchimento, de preenchimento. Isso. Vamos colocar aqui as minhas redes sociais, né, Sim. Seu contato também. Isso, vocês podem me encontrar pelo Instagram, pelo Tati Juvenil. Eu tenho meu projeto do Yoga no Seu Próprio Tempo e Espaço, que é o meu estúdio online, né? Conduzo aulas presenciais, tem esse projeto do Yoga na praia, e agora tá nascendo um outro projeto, que é voltado só pra flexibilidade. Uau! Vai ser muito legal. Criei o Flex recentemente para poder melhorar a alta performance e desempenho, mas também para questões do dia a dia, né? Sem me desconectar do yoga, levando essa essência da respiração, do criar espaço, do criar movimento, né? Porque nós temos partes do nosso corpo que são mais frias e outras que são mais quentes, então trabalhar a flexibilidade de forma... No geral. Então, as pessoas podem me encontrar presencialmente, virtualmente, e tô sempre aberta para conversar. Para tirar dúvidas. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Bate-papo gostoso, Tati. Obrigada por trazer tanto conhecimento pra gente, de realmente, né, trazer isso não só pra gente, mas pra todo mundo que tá assistindo, pro mundo, com certeza, né? Que mais pessoas tenham acesso e se permitam vivenciar o yoga. Sim, amém. Muito obrigada, gratidão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai deixar todos os arrobas pra vocês encontrarem essa mulher, entendeu? Já entrar em contato, já colocar isso como meta na vida de vocês, porque realmente é transformador essa ferramenta. E como a gente falou, né? Às vezes a gente tá buscando lá fora e tem ferramentas muito mais fáceis, mais palpáveis, mais naturais, como tu falou, né? Pra gente mudar aí a nossa vida e seguir na evolução, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vou deixar o arroba também dos nossos patrocinadores com presente para vocês. Então já aproveita o final de ano, tem cupom para joia, tem roupa, tem o nosso Mais Mulher também, que é a nossa cápsula maravilhosa, que é o Rosinha da Mulherada. Então aproveita e a gente se vê sábado que vem no Papo Terapêutico. Um beijo e até sábado que vem. Até mais. Tchau, tchau.